bom? Aí aparece um exercício lá que ele dá equações do segundo grau e ele pede para usar os casos de produtos notáveis e fatoração para poder resolver essas equações, para poder escrever na forma fatorada. Então, primeiro, sai do produto notável, escreve na forma fatorada, né? Sai daqui, escreve aqui, e depois descobrir quais são as raízes. Ora, uma equação, ela é uma sentença matemática que está condicionada por alguma relação que tem que ser verdadeira, que a gente tem que mostrar se é possível que seja verdade essa relação com algum elemento. Difícil, né? Pensar dessa forma só do palavreado, da linguagem matemática. Mas vamos colocar a equação do primeiro grau bem simples para vocês lembrarem. Por exemplo, como na forma de uma charada. Muito simples. Qual o número que eu tiro 2 e ainda me sobra 5? Qual é o número que eu tiro 2 e me sobra 5? A gente pensa no número que eu posso tirar 2 e sobrar 5. Isso não tem que ser maior que o 2, não é? E aí eu vou usando na cabeça talvez alguns números e chego no resultado. Esse número é 7. Mas quando eu faço essa charada, qual o número, o valor desconhecido, na matemática a gente costuma usar como valor desconhecido, chamá-lo de incógnita. Um valor desconhecido é uma incógnita, e que pode assumir diversos valores inicialmente, mas nessa charada que eu falei, somente um valor ele pode assumir para que essa charada seja verdadeira, porque a relação que é a charada, né, essa relação que vai dar um resultado, que é igual ao resultado, seja verdade, né? Então, a forma de escrever essa charada matematicamente, pela linguagem, é no lugar do número desconhecido usar uma letra, e a letra mais comum que nós usamos para os valores desconhecidos é x. Escrever a sentença, a operação correspondente, né? Eu estou tirando 2, então é uma subtração. E o resultado disso é a relação de igualdade. Eu estou falando que o resultado é igual, né, a 5. Mas poderia não ser igual? Poderia não ser. Poderia, por exemplo, falar assim, que número que eu tiro 2 e o resultado não dá 5. O resultado é diferente de 5. O 3. 3 eu tiro 2, dá 1. Né? O resultado não é 5. Mas o 4 também. 4 menos 2, 2. O resultado não é 5. Mas 5 também. 5 menos 2, 3. Então, nesse caso da diferença como relação, eu teria uma infinidade de soluções. O resultado tem que ser maior que 5. É outra relação. Maior do que. O resultado tem que ser menor. Outra relação. Menor do que. Não, mas nesse caso a relação, eu estou falando que eu quero que seja igual. Essa relação de igualdade, né, que envolve números, letras e operações, nós chamamos de equação. E sabemos que a única solução para essa equação é o x ser igual a 7. Porque 7 menos 2 é 5, não é? Então, como é que eu faço para descobrir que o x é 7? Eu testei o 7 aqui. Ou eu posso, no caso das equações como essa, que são equações do primeiro grau, porque o x, a potência dele é 1, eu sempre posso encontrar o resultado isolando essa incógnita. Isolar é deixar ela sozinha em um dos membros da equação, né? Ou no primeiro membro ou no segundo membro. O primeiro membro é antes do sinal de igual. O segundo membro é depois do sinal de igual. Primeiro membro, segundo membro. Eu preciso ir falando a linguagem matemática correta. Eu não posso ficar tratando isso daqui como sendo outra coisa.
Se não sou eu a falar a linguagem correta, com quem que vocês vão aprender a linguagem correta? Como é que a gente vai se expressar corretamente? Né? Bom, e aí, como é que fica? Se eu isolar, quer dizer que eu tenho que cancelar o que não é x. Quem não é x? O 2 que está subtraindo. Para poder cancelar o 2 que está subtraindo, somente como eu venho falando para vocês, com a operação inversa, com a adição. Quer dizer, se eu somo 2 aqui, cancelo o 2 que está subtraindo. Mas aqui não é uma relação de igualdade? Se é uma relação de igualdade, para manter a igualdade do que está no primeiro membro sendo igual ao que está no segundo membro, o que eu faço aqui eu tenho que fazer desse outro lado. Né? A gente entende essa relação de igualdade, a gente pode fazer uma alegoria como se fosse aquela balança de dois pratos equilibradas, que eu mantenho o equilíbrio. Então o peso, né, a massa que eu tenho aqui é igual à massa que eu tenho aqui. Se eu aumento aqui, para não desequilibrar, para manter a igualdade, eu tenho que aumentar o mesmo tanto lá. Então, se eu somei 2 para poder cancelar, somo 2 aqui. Então, no primeiro membro, cancelou o 2 subtraindo, ficando só o x. No segundo membro, que eu já tinha o 5, o 2 que foi somado para poder cancelar, né? Ele também aparece somando aqui. 5 mais 2, 7. Não é isso? Pronto. Então, é dessa forma que a gente resolve a equação do primeiro grau. Mas o que vai aparecer para nós são equações do segundo grau. Por exemplo, vou pegar aqui um primeiro caso de uma equação x² mais 6x mais 9. Então, igual a zero. Veja, isso daqui é o quê? Uma equação por causa do sinal de igual. Tá? É a relação de igualdade, né, de duas sentenças. Né? Quando é que ela vai se tornar verdadeira? Quando eu achar um número, um valor, para colocar no lugar do x, realizar as operações com esses números, com esses valores, e chegar no resultado zero. Que número que eu elevo ao quadrado, somo 6 vezes esse número, mais 9 e dá zero. Isso pode acontecer numa equação como esta, em que aparece a incógnita elevado ao quadrado. Então, equação polinomial do segundo grau pode acontecer com até 2 valores. Mas pode ser que não tenha 2 valores, pode ser que tenha 1. E pode ser ainda que não tenha nenhum valor que torne isso verdadeiro. Tá? E para descobrir esses valores, assim como descobri aqui, nós vamos usar os casos de produtos notáveis ou fatorações. Certo? Para poder descobrir. Esses valores que tornam a equação verdadeira, assim como x menos 2 igual a 5, x é igual a 7, esse valor aqui, ele tem um nome específico. Ele é chamado de raiz. Tá? Raiz. Raiz a gente é certo. Raiz. Então, essa aqui é a raiz da minha equação. É o valor que torna a equação verdadeira. Nesse caso, quais são as raízes? Então, está lá na apostila de vocês um problema desse tipo. Ele pede para, primeiramente, realizar a fatoração, escrever essa sentença na forma fatorada e, a partir da forma fatorada, descobrir qual é a solução. Bom, então, antes de ficar tentando descobrir qual é a raiz, uma das maneiras poderia ser assim. Eu vou jogar o número 1 aqui, no lugar do x, ver se dá certo. 1 ao quadrado, 1. 6 vezes 1, 6.
1 mais 6, 7. Mais 9, 16. Não é zero. Então, não é. Nossa, mas e aí? Será que tem? Não sei. Então, a gente pode ir tentando, com valores, descobrir o resultado da equação. Mas, ao olhar para essa sentença, de 3 termos, eu me recordo agora há pouco de uma sentença de 3 termos, chamado trinômio quadrado perfeito, que se eu fatorar esse trinômio quadrado perfeito, ele pode ser escrito como o quadrado da soma de 2 termos ou o quadrado da diferença de 2 termos. Bom, olhando para esse trinômio, que são 3 termos, eu verifico que o termo central e o último termo são separados pelo sinal de mais. Se eu conseguir fatorar, se esse for um trinômio quadrado perfeito, vai ser o quadrado da soma de 2 termos. Tá? Como é que eu sei se esse é o famoso trinômio quadrado perfeito? Por esse processo aqui. Pega os 2 termos que você verifica que são termos que são elevados ao quadrado. Então, que eu posso tirar a raiz quadrada deles. Aqui no caso era o primeiro e o terceiro. Aqui me parece que o primeiro e o terceiro também são termos que são elevados ao quadrado. Então, que dá para tirar a raiz quadrada e cancelar esse quadrado dele? Ó, raiz quadrada de x ao quadrado. Dá para tirar o quadrado do x, não dá? É x. E o 9? Será que dá para tirar o quadrado do termo que gerou 9? Dá para tirar a raiz quadrada de 9? Qual que é a raiz quadrada de 9? É o número que é elevado ao quadrado dá 9. 13 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 13 é 9, não é? Então, raiz quadrada de 9 é 13. Quer dizer que aqui o 9 é o mesmo que o 13 elevado ao quadrado. Então, tirei o quadrado, ficou 3. Se o termo do meio for 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do terceiro, se o termo do meio for isso, quer dizer que esse é um trinômio quadrado perfeito. Veja, 2 vezes a raiz do primeiro, que é x, vezes a raiz do terceiro termo, que é 3. 2 vezes x vezes 3. Quanto que dá? Multiplica o número pelo número. 2 vezes 3, 6. Vezes a letra, que é x, 6x. É esse camarada aqui? É. Então, quer dizer que esse é o trinômio quadrado perfeito. Se ele é o trinômio quadrado perfeito, ele pode ser escrito como o quadrado do quê? Aqui não é mais? Então, é da soma. O termo central é positivo. Da soma de 2 termos. Quem são esses termos? Quadrado primeiro e quadrado terceiro. X e 3. Assim como havia feito aqui. Né? Quadrado primeiro, quadrado terceiro. Esses 2 termos. O sinal daqui é esse sinal aqui. Que são colocados ao quadrado. Maravilha. Então, esse trinômio quadrado perfeito, eu fatorei, escrevi ele por multiplicação e cheguei no quadrado da soma desses 2 termos. Ó, só que isso daqui que é isto, esse primeiro membro que pode ser escrito dessa forma, é igual ao segundo membro que é 0. X mais 3 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 3 vezes x mais 3, não é? Eu nem preciso exatamente reescrever o que eu acabei de dizer, mas eu vou, para facilitar, vou escrever pequenininho aqui para não esquecer que um termo elevado ao quadrado é um termo vezes ele mesmo, dando 0.
Então agora, por ter escrito o trinômio quadrado perfeito pelo quadrado da soma de dois termos, eu quero saber a raiz do problema. Quem é o número que eu posso pôr no lugar de x, somar com 3, elevar ao quadrado e dar 0. Aí fica bem mais fácil. Porque na multiplicação ou na potência, para dar 0, eu preciso ter o 0, não é? Quanto que é 0 elevado ao quadrado? 0. 0 elevado ao cubo? 0. E assim por diante. Na multiplicação, quando é que eu chego no resultado do 0? Pensa na tabuada. Que número vezes que número dá 0? Ou é 0 vezes 2, 3, 4, 5, ou é 2, 3, 4, 5 vezes 0. Tem que aparecer o 0. E então, os elementos ou da potência, aqui pensando separadamente na multiplicação, né, nos fatores, eu tenho que descobrir o x para que o resultado aqui dentro do parênteses seja 0. Que número mais 3 dá 0? Se a gente for pensar só nos números naturais, que começam lá no 0, 1, 2, 3, não vai achar. Tem que raciocinar sobre o conjunto dos números reais, né? Então, depois dos números naturais, tem os números inteiros. Quem são os números inteiros? São aqueles números que têm valores menores do que 0. O valor com uma unidade menor que 0 é o menos 1. 2 unidades menor que o 0 é o menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então tem que lembrar que existe toda essa parte numérica que é negativa, que corresponde a ser valor menor que 0. Mas é possível ser menor que 0? Ó, se eu for pensar em número de canetão, não é possível ser menor que 0. Mas se eu for pensar em temperatura, nós temos as temperaturas que são relativas e que você tem valores menores que o 0 relativo. Grau Celsius tem valor menor que 0 graus Celsius. Se a gente for pensar em altitude, né, e considerar que o nível do mar é 0, para cima altitude positiva. E eu posso pensar na profundidade do oceano, aí é altitude negativa. Então eu posso considerar os valores menores que 0. Eu sei que não é muito natural, mas a gente tem que ir sempre estar com esse raciocínio pronto, porque senão a gente fica numa superficialidade, uma forma rasa de pensar nos números, na matemática, e isso se propaga, a gente não se desenvolve na sociedade. Beleza? Então, que número, então, lembrando dos valores que são menores que 0, que eu somo 3 e dá 0? Ora, só se eu somar o valor que anula o 3. O valor que anula o 3 é o menos 3, não é? Então, menos 3 mais 3 dá 0. Eu estou devendo 3, eu chego com 3 para pagar, zerou minha dívida, não é assim que funciona? Então, se o x for menos 3, aqui dentro vai dar 0 do parênteses. E 0 elevado ao quadrado é 0. Então, o menos 3, ele é a solução para mim. Ele é o meu resultado. Tá? Então, x é igual a menos 3. Também é totalmente, vou pegar o canetão aqui, é totalmente possível, além de usar o raciocínio lógico e rápido, numérico, é possível eu pensar em escrever isso como uma equaçãozinha lá do primeiro grau. Aqui dentro tem que dar 0? X mais 3 tem que ser igual a 0? Então quem é x? Cancela o 3 que está somando para isolar o x no primeiro membro. Como é que eu cancelei um 3 somando? Com o 3 subtraindo. Então coloco um 3 subtraindo no segundo membro. X é igual a 0 menos 3. O 0 somando, subtraindo não altera em nada, então o resultado é menos 3. Posso vir escrever isso aqui? Posso. Mas posso usar o raciocínio direto nessa operaçãozinha de adição, subtração? Pode também. Então eu cheguei que a raiz é menos 3. É uma única raiz, tá vendo? Não deu duas soluções. Aqui deu uma solução só na equação do primeiro grau, aqui deu uma única solução também. O que ele pede lá no problema? Ele coloca lá a equação, ele pede a fatoração, que é essa parte,
aqui. E depois pede a raiz ou as raízes, que é essa terceira parte. É isso que está sendo pedido lá. Tá? Fiz para o caso do trinômio quadrado perfeito, em que chega no quadrado da soma de dois termos. Tem os outros casos? Tem os outros casos. Vamos vê-los. Tá bom? Agora aqui eu vou apagar. Parece uma bagunça, uma situação, mas a gente viu certinho como funciona etapa por etapa. Né? Vamos ver aqui uma segunda situação. Olha lá. Se eu pegar y ao quadrado menos 16 igual a zero. Primeiramente, vamos identificar o que é isso. Equação, porque tem a relação de igualdade entre uma sentença e outra, com números, letras e operações. E eu quero descobrir o valor de uma incógnita, que está elevada à potência 2. Então, é uma equação do segundo grau. Tá? Equação quadrática. Qual o número que eu coloco aqui, elevo ao quadrado, tiro 16 e dá zero? Para mim, me parece bem simples pensar em números assim. Número 1, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é o mesmo. Menos 16 dá zero? Não. Vai dar valor negativo. Eu tiro 1, dá zero, continuo tirando, vai dar valor menor que zero, inclusive. Ah, vou pensar o 2, 2 ao quadrado, 4. Eu vou tirar 16, também vai dar valor negativo, mas já não vai dar tanto. Então eu posso ir testando, isso pode me levar ao resultado facilmente. Mais 2 tentativas, cheguei no resultado. É importante ter consciência de fazer isso? É importante. Isso pode me dar resultado de problemas que sejam importantes para mim em momentos de prova, de avaliação, de seleção? Claro. Você tem que ter condição de descobrir os resultados. Só que nesse problema, ele pede para que você escreva a equação na forma fatorada. Então veja, a operação principal aqui é a subtração, né? Então, se eu quero fatorar, a operação principal vai ter que ser a multiplicação. E depois achar as raízes. Bom, gente, olha só. Esse é o caso que corresponde ao primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo, que é 16, que é um número quadrado perfeito. O que é um número quadrado perfeito? É aqueles números que eu tenho resultado de números naturais ou inteiros elevado ao quadrado. Tá? Entre eles, eu tenho, vamos pensar aí, os quadrados perfeitos. 0, porque 0 ao quadrado dá 0. 1, porque 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, dá 1. 4, porque 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, é 4. 9, porque 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, é 9. Qual é o próximo? 16, porque 4 ao quadrado é 16. Depois, 5 ao quadrado dá o quê? 25. 6 ao quadrado é 36. 7 ao quadrado é 49. 8 ao quadrado dá 64. 9 ao quadrado dá 81. 10 ao quadrado dá 100. 11 ao quadrado dá 121. Ah, não para no 10? Não. Segue infinitamente. Esses são números chamados de quadrados perfeitos, que são números inteiros que elevado ao quadrado dá esse resultado. Beleza. O 16 é um deles, ó. É um quadrado perfeito. Então eu tenho aqui a subtração de um valor ao quadrado e de outro valor ao quadrado. Aqui no caso, o 4 ao quadrado. E eu acabei de apagar, mas estava aqui embaixo, uma situação que eu desenvolvia e chegava na diferença
de dois quadrados. A diferença de dois quadrados é o caso do produto da soma pela diferença dos quadrados dos termos. Então, o quadrado de y ao quadrado é y. A raiz quadrada dele. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, y e 4. O produto da soma pela diferença de dois termos, tá? A diferença do quadrado do primeiro e do quadrado do segundo. 4 ao quadrado é 16. Então, essa é a forma fatorada dessa forma. A diferença de dois quadrados tem como forma fatorada o produto da soma pela diferença de dois termos, que são a raiz quadrada dos dois termos ali que estavam ao quadrado. Né? A gente viu, acabou de ver aqui embaixo esse caso. Transformei de uma sentença que a operação principal é a diferença para a operação principal sendo a multiplicação. Então eu fatorei. Essa é a primeira etapa do processo. É claro, aqui é uma equação. Aqui não é uma equação, porque não tem um sinal de igual. Então, se eu tenho a equação, embaixo tem que ser a mesma coisa, vai ter colocar igual a zero. E a terceira etapa é achar as raízes dessa equação. Quer dizer, quando que eu multiplico uma coisa por outra e o resultado dá zero? Ou o primeiro termo é zero, zero vezes alguma coisa dá zero, ou o segundo termo aqui, ó, o segundo fator é zero. Alguma coisa vezes zero que dá zero. Quando é que um número mais 4 vai dar zero? No mesmo caso aqui. Quando é que o número mais 3 vai dar zero? Quando o número é menos 3. Então, nesse caso aqui, uma das raízes é quando o y for igual a menos 4. Porque menos 4 mais 4 dá zero. Essa é a primeira raiz. Vou colocar um subscrito aqui, ó. y1, que é a primeira raiz. E nesse caso, que número menos 4 dá zero? Agora é o outro oposto dele, né? 4 menos 4 dá zero. Então essa é a segunda raiz. y2, se o y for 4, 4 menos 4 dá zero. Então, se eu zero aqui ou zero aqui, qualquer uma das duas soluções me transforma a equação sendo igual a zero. Então está aqui as duas raízes, menos 4 e 4. Veja, aqui deu uma única raiz, menos 3. Aqui deu duas raízes, menos 4 e 4. Certo? Então está aqui, ó, o que nós conseguimos, as três etapas, as duas etapas, né? Primeiro a fatoração e depois a raiz. Se quisesse aqui fazer esse processinho, igualar a zero e isolar a letra, para poder chegar nesse número, é possível. Em determinados momentos que a gente vai fazer isso, sim, quando não aparece de forma tão simples. Tá bom? Vamos ver outras situações? Mais um exemplinho. Vamos lá. Já está dando 1 hora de aula já, né? Eu pretendia fazer isso como se fosse uma única aula de 50 minutos, acabou estendendo bastante. Mas como sendo a primeira aula que eu estou gravando para vocês, eu estou ainda testando modelos, né? Descobri que eu tenho essa lousa aqui em casa, né? É uma coisa bem curiosa, que é uma porta que eu tenho em casa, uma porta de vidro. Uma porta grande, e de repente ela me deu essa possibilidade de uso, ela virou uma lousa. Consegui montar a câmera aqui numa altura, consegui fazer um cenário, deu a luz adequada para isso, e tá dando para usar aqui como lousa. Então, tenham paciência, acho que nas próximas aulas vou tentar fazer uma aula um pouquinho melhor, sem muita redundância e sem muita repetição. E eu acho que mais rápida também, né? Vocês me perdoem aí pela aula. Ou então eu divido ela, faço um trechinho
de ferramenta, depois outra, que eu quis fazer isso tudo junto. Mas vamos lá. Eu separei, para essa aula, eu separei alguns exemplos para ajudar vocês diretamente a resolver aquelas questões do roteiro 2, tá? Então por isso que eu estou colocando aqui e vai ser bastante importante para vocês. Então, por exemplo, uma outra situação, uma outra equação. W ao quadrado menos 4w mais 4. Igual a zero. Identificação. Ó, é uma igualdade que envolve números, letras e operações. Então é uma equação. A incógnita, o valor desconhecido, ela aparece com potência 2, então é uma equação de segundo grau. Isso significa que eu posso ter uma solução só ou duas soluções, ou até nenhuma solução. Vamos ver. Nesse caso aqui é diferente desse. Aqui eu tinha dois termos, e que os dois termos estavam claros para mim que eram termos elevados ao quadrado. Aqui o y e o 16, que eu sei que é 4 ao quadrado. Então aqui é um caso de eu fatorar, que é o caso da diferença de dois quadrados. Aqui eu tenho três termos. Se eu tenho três termos e eu quero fatorar, a gente tem que verificar se é um trinômio quadrado perfeito, assim como foi aqui. Para ser um trinômio quadrado perfeito, assim como for aqui, eu tenho que usar o mesmo processo. Eu tenho que achar os dois termos que estão elevados ao quadrado e tirar o quadrado deles. Com a operação inversa, raiz quadrada. No caso, de novo, o primeiro e o último. O primeiro e o terceiro. Se eu tirar o quadrado do w ao quadrado, raiz quadrada, w ao quadrado, fica só o w. Se eu tirar o quadrado do 4, se eu extrair a raiz quadrada de 4, 2. Será que o termo do meio é duas vezes a raiz do primeiro, que é w, vezes a raiz do terceiro, que é 2? 2w vezes 2 dá 4w? Sim ou não? Sim, dá 4w. Número vezes número, 2 vezes 2, 4. Vezes w, 4w. Só com o sinal de menos. Então, como dá o termo do meio aqui, duas vezes a raiz do primeiro pela raiz do terceiro dá o termo central, então eu verifico que é quadrado da soma. Passou no teste. Que é quadrado de dois termos. Só que eu não sei se é da soma ou diferença. Esse sinal aqui do termo central é que vai me dizer que é o quadrado da diferença, que é o sinal de menos. Então, como que eu faço para fatorar? É o quadrado da diferença, ó, porque é esse sinal aqui, de dois termos.